Oi, gente. Olá, Flavinha! Primeira a entrar. Esperando as pessoas chegarem pra gente começar aqui. Alê! Oi, Alê! Faz tempo que não te vejo. Vamos entrando, galera. Bem-vindos. Vamos sentando, pegando a pipoquinha, como sempre. Uma bebidinha. Hoje vai ser uma, uma conversa muito boa, muito interessante. Vou esperar mais gente chegar para poder fazer aqui a propaganda. Bem-vindas, gente. Deixa eu ver. Bruna e Dila. Born Panther. Ao Pisco. Olá, doutor Fábio já está aqui. Estamos aqui só esperando mais pessoas entrarem para a gente começar. Cleno me ajudou muito aí nas dúvidas. Me deu uma luz em várias coisas. O que perguntar, o que falar. Um bocado de coisa aí. Se sentem, vamos sentando aí, fiquem à vontade, se preparem. Deixa eu falar aqui uma coisa primeiro. Esse mês é o mês de conscientização de pessoas, de pacientes ostomizados. Então, nada melhor do que a gente fazer uma live sobre a polipose, né? E muitas pessoas que têm a polipose acabam tendo que retirar parte do intestino ou grosso ou delgado, então assim, e acabam necessitando de usar a bolsa. E então a gente aproveitou esse mês para trazer aqui o Dr. Fábio e conversar um pouquinho sobre a polipose adenomatosa familiar. E eu vou apresentar aqui o Dr. Fábio. Hoje vai ter que ser rápido, minha gente. Tem tanta coisa aqui, ó. Tem esse lado, tenho aqui, e tem cada coisa aqui, de dúvida, de coisa que vocês mandaram. Então hoje, ó, vai ser puxado. Então vou aqui apresentar o Dr. Fábio. O nome dele é Dr. Fábio, doutor não, né? O nome dele é Fábio Campos. Ele é mestre, doutor e professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Eita, faltou aqui minha filhinha. Ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e atua no Hospital Sírio-Libanês e no Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, eu vou chamar ele aqui agora. Ele já está aqui, pronto. Vamos ver aqui. Olá, doutor Fábio. Que bom que Olá, você aqui. Carol. Prazer todo meu, viu? Ai, que Grande bom. prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma live muito produtiva. Como tu viu, tem uma lista imensa aqui de dúvidas do pessoal. Então, hoje vai ser Bom, muito bom mesmo. estamos aqui para isso. Vai ser um Joia. prazer conversar com todo mundo, tirar as dúvidas. Às vezes as dúvidas não são só do assunto que a gente está falando, pinta outras Uhum. coisas. Tranquilo, É maior prazer. verdade, Prazer e uma verdade. honra, viu? Ai, Participar que bom. de uma live importante, assim, num grupo tão É, importante quanto esse. Muito é obrigado pelo convite. verdade. Eu que agradeço. Inclusive, foi a Tainá, né? A Tainá que Oi? me chamou aqui, que te chamou aqui. Então, graças a ela aconteceu essa ponte. Eu estou aguardando ela, ela ainda não entrou, não. Cadê você, senhorita? Bom, eu acho que a gente pode começar definindo o que é a polipose adenomatosa familiar, né? Acho que para dar esse contexto primeiro para todo mundo. Então, Isso.
todo teu aí, o show. Todo mundo pode estar achando estranho, né? Nós vamos falar um grupo de tumor desmoide, vamos falar de polipose. Sim. Eu vou tentar Como é isso? explicar para vocês como é que a gente vai chegar lá. Imagina que você tem todos os pacientes no mundo que têm câncer do intestino, ou chamado câncer coloretal. Se você botar numa pizza, como se fosse uma pizza, todas as causas desses pacientes, cerca de 70 até 80, 85% desses pacientes vão ter o que a gente chama de câncer coloretal esporádico. Por que esse nome? É um câncer que ocorre esporadicamente na população, de várias causas. Tá? O restante vai ser um câncer que vai ter uma causa genética um pouco mais importante do que o restante. Porque todo câncer do intestino nasce de um problema genético. Mas esses 85% não tem um problema genético tão sério. Não tem algo... Os outros 20, 25% é um problema genético, vamos dizer assim, mais sério, mais marcado. Desses 20, 25%, vou dizer para você que tem aí uns 15 a 20% que tem uma causa genética ainda não reconhecida. Olha só. Nós só vamos saber a causa genética exata de uns 10% dos tumores do intestino. Nossa. Desses 10%, 9 é uma causa, que se chama síndrome de Lynch, uma mutação genética diferente. E 1%, olha esse número, 1% é causado por polipose. Você fala, puxa, nós estamos falando de uma doença rara? Sim, estamos falando de uma doença pouco frequente. A polipose, então, ela é responsável por 1% dos casos de câncer do intestino. Tá? Então, é 1% de toda a pizza. Agora, veja que curioso. O risco de uma pessoa que tem polipose, que nós vamos explicar depois o que é, desenvolver um câncer no intestino, esse risco é de 100% se a pessoa não for tratada. Olha só que importante. Ela representa 1% dos tumores do intestino, mas se você não tratar uma polipose, 100% dos pacientes vão desenvolver câncer no intestino. Então, da onde vem a polipose? A polipose ela vem de uma mutação genética, com a qual o indivíduo já nasce, quer dizer, ele herda de um dos pais essa mutação genética. Isso acontece em 70%, 75% das vezes, ou seja, 3/4 dos pacientes herdaram a mutação dos pais. E 1/4 dos doentes vão desenvolver essa mutação ao longo da sua vida. O que é uma mutação genética? O nosso gene ele nasce de um determinado jeito, uma determinada estrutura, que faz você ser moreno, ser loiro, ser gordo, ser magro, falar alto, falar baixo, ser alegre, ser triste, tudo. Eu costumo brincar que Deus manda lá no céu, quem manda aqui na Terra são os genes. Os genes comandam tudo o que você é. Eles mandam na gente. Tá? Então, uma mutação genética é uma mudança desses genes. Então, o cara já nasce com essa mutação ou ele herda dos pais. 75%, o cara com polipose herda dos pais. Uma vez que ele herdou essa mutação é num gene muito famoso chamado gene APC. É só uma curiosidade, né? Mas é um gene muito importante. Essa mutação faz com que o indivíduo passe a desenvolver no intestino grosso um monte de pólipos. Por isso que se chama doença polipose, tá? Porque pólipo, todos nós, normais, podemos ter pólipos ao longo da vida. 1, 2, 3, 4, pode nascer um pólipo no intestino. A diferença é que vai nascer poucos, você vai retirar durante a sua vida numa colonoscopia e se você não tirar, ele pode virar um câncer. O câncer do intestino realmente nasce de um pólipo, mas é diferente de uma polipose. Uma polipose é um cara que tem a polipose clássica. O cara tem perto de 100 pólipos no intestino ou mais. Meu Deus do céu, é ou muito mais. forte. Às vezes tem milhares. Se você E tudo isso no grosso ou ele pode acontecer nos dois intestinos? Então, a grande parte dele é no intestino grosso, que a gente chama de cólon. Cólon é intestino grosso, cólon e reto. Tá? Mas o cara com polipose,
ele também tem alguns pólipos no intestino delgado, lá em cima, logo depois do estômago, numa parte do intestino delgado que se chama duodeno. Ele pode ter Sim. alguns pólipozinhos ali. E esses pólipos também são perigosos, tá? Não são tão perigosos quanto os pólipos do intestino grosso, mas também são perigosos. E o que acontece com esses indivíduos? O indivíduo, por exemplo, que nasce com a mutação, ele vai ser descoberto com a doença lá pelos seus 10, 12, 13, 14, 15 anos. Por quê? Ou porque ele vai contar, olha, minha mãe teve a doença e ele vai ser examinado, ou porque ele vai começar a ter sintomas. Ele pode ter sangramento, pode ter muco, que é um catarro nas fezes, pode ter um pouquinho de diarreia, ele pode ter um discreto retardo do crescimento corporal, não intelectual, não físico, nada disso, mas do crescimento corporal. Aí você vai fazer um exame e descobre que o cara tem um monte de pólipo lá. Tá? E como você sabe que esses indivíduos têm uma chance de 100% desenvolver câncer, suponha que eu não vou tratar esse indivíduo, vou deixar ele crescer com a polipose. Lá, pelos 40 anos de idade, ele desenvolve um câncer no máximo. Já a partir dos 30 anos, já tem uma chance boa, e quanto mais o indivíduo vai vivendo, mais chance ele tem. Eu já operei indivíduos até com 70 anos de idade sem câncer, mas você sabe que ele vai acabar tendo. A imensa maioria, com 40, 40 e poucos anos de idade, já está com câncer. E é bom não brincar, né, com isso, com as chances, né? De jeito nenhum. Então, para você tratar esse indivíduo, respondendo a tua primeira pergunta, você tem que tirar o intestino grosso inteirinho dessas pessoas. Entendeu? Aí você fala, puxa, como é que ele vive? Ele vive porque ele tem um intestino delgado, o intestino delgado ou fino, é o intestino que absorve o que você come. Né? E você faz uma operação com o intestino delgado que passa a substituir o intestino grosso. Claro que não fica igual. Essa operação, só por curiosidade, se chama bolsa ileal. Ileal porque fica com o ilho, e o ilho é uma parte do intestino delgado. Então, quando você faz uma bolsa ileal, que é o nome da operação, o indivíduo vai evacuar aí 4, 5, 6 vezes por dia. É uma vida bem próxima do normal. Tá? E ele vai continuar a evacuar por baixo, isso que é legal. Tá? Deu para entender o que é uma polipose, então? Deu, né, galera? Olha ali a Tainá, apareceu. Oi, Tainá. Opa, e aí, Tainá? Que prazer te ver, viu? Que bom que você está aí. A grande questão, Carol, da polipose é que a polipose é uma doença genética. Por ser uma doença genética, ela não induz a uma alteração apenas. Ela pode induzir várias alterações no indivíduo, que a gente chama de manifestações malignas e manifestações benignas. Tá? Benignas, o cara pode ter uma bolinha na cabeça, um cisto na cabeça, um cisto no corpo, ele pode ter alteração dentária, ele pode ter um monte de coisinhas que não vão fazer, pode ter osteoma, que é um tumor na mandíbula, mas não vai matar o cara. São alterações que aparecem, você trata, não tem problema nenhum. Mas, se você deixar, acaba virando câncer no intestino, né? E ele tem duas outras manifestações potenciais que a gente tem que tomar conta ao longo da vida. Essas duas outras manifestações são, a primeira delas é tumor desmoide. Nós já vamos explicar o que é. E a outra é um câncer no duodeno, que eu falei para você que esses vírus às vezes têm pólipos no duodeno. 5% dos pacientes com polipose, 5% podem desenvolver câncer no duodeno. Então você tem que fazer endoscopia desses indivíduos ao longo da vida toda. E agora nós vamos cair na nossa bacia aqui, onde é que a gente está? No tumor desmoide. Quem que desenvolve tumor desmoide no paciente que tem a polipose? Cerca de 15% a 20%. É uma proporção alta? Não, eu não diria só. Eu pensava que todos eram... então, era só a minha referência mesmo, que estava errada. Eu vou explicar para você por quê. Provavelmente, esse gene que eu te falei, APC, é um gene grandão. Ele tem uma cadeia muito grande. A mutação que ocorre nele pode ocorrer em vários pontos. Dependendo de onde a mutação acomete o gene, você vai ter manifestações diferentes da doença. E o tumor desmoide é uma dessas manifestações
que depende parcialmente, não unicamente, mas parcialmente do local dessa mutação. Então, se você pensar 15 a 20% dos pacientes com polipose podem ter desmoide ao longo da vida, é um quinto até deles. Um em cada 5 doentes vão poder ter tumor desmoide, que foi o que aconteceu com a Tainá, e é o que aconteceu, talvez, com outras pessoas. Por isso, o que é importante o pessoal que está assistindo entender é que se alguém tem tumor desmoide, se alguém tem tumor desmoide na família, então quer dizer que eu tenho polipose? Não. A imensa Calma, mas... maioria dos tumores desmoides não tem nada a ver com polipose. Entendeu? O tumor desmoide, ele acomete a população em geral. É que a incidência de tumor desmoide num paciente com polipose, olha só o que eu vou te falar agora, é 874 vezes maior do que a incidência de tumor desmoide na população em geral. Em geral. Então, eu estou falando que a incidência de tumor desmoide é alta? Não. Eu estou falando que ela é muito mais alta no cara com polipose. Mas ela não é alta na população como um todo. Se eu juntar todo mundo da população que tem tumor desmoide, incluindo as poliposes, a incidência de tumor desmoide é considerado um tumor pouco frequente. Ele não é raro, ele é pouco frequente. Tá? Só que assim, no cara que tem polipose, a chance é disparadamente maior. É comum, né? Deu para entender a grandeza da coisa? Entendeu? Então, tem um monte de gente aqui que está nos assistindo que pode ter um tumor desmoide, mas o cara não tem polipose. O contrário não é verdade. O tumor desmoide não leva a polipose, mas a polipose leva ao tumor desmoide. Leva ao desmoide. E esse desmoide, as pessoas que têm polipose e têm tumor desmoide, esse tumor desmoide ele só se manifesta na área abdominal, intraabdominal, ou já aconteceu de surgirem pessoas com a polipose e outras áreas do corpo com tumor desmoide? Essa tua pergunta é muito importante. A grande diferença entre o tumor desmoide do indivíduo com polipose e o tumor desmoide que ocorre na população em geral é que no tumor desmoide da polipose, ele tende a incidir predominantemente na parede abdominal e dentro da barriga. Dentro da barriga é o número 1, é a incidência maior. A parede abdominal é o número 2, é a que ocorre em segundo lugar. A segunda maior. E em outros lugares também pode ocorrer. Na população em geral, é tudo ao contrário. Ele ocorre mais na parede abdominal, em outros locais, e por último dentro da barriga, em termos de incidência. É verdade. Eu tive uma paciente, que inclusive é paciente de um grande amigo meu, que talvez esteja assistindo essa live. É o professor Martinez, ele é lá de Bragança e da Unicamp. Nós tivemos uma paciente que tomou uma injeção no braço e ela desenvolveu um tumor no braço, porque ela tinha tomado uma injeção. Nossa. Então, pronto. Aqui, eu já vou te Comigo foi assim, quer dizer, eu acho, né? Eu tomei uma injeção no braço e aí apareceu depois um tumor. Eu nem, assim, foi logo, um pouco depois, mas nem processei essa informação. Mas você teve polipose, não? Não, polipose eu não tenho, não. Então, agora eu já vou entrar num conceito fundamental. Da onde que nasce o tumor desmoide? Ele também é genético? Parcialmente. Os estudos mais recentes indicam um papel genético ainda a ser esclarecido devidamente, tá? Não preciso entrar em mais detalhes com vocês, porque isso é um assunto que está em estudo ainda. Mas da onde que ele nasce? O tumor desmoide nasce de um trauma, frequentemente. O que é trauma? Se eu der um soco em você, é um trauma. Se eu der uma injeção em você, é um trauma. Se eu fizer uma operação em você, cortar a tua barriga, vou lá, mexo dentro da tua barriga, isso é um trauma cirúrgico. Por isso que você teve o desmoide. Você é uma pessoa que teve um desmoide e você é uma pessoa da população em geral. Tá? Agora, se você pegar todo mundo daqui que tem polipose, a maior parte deles, o tumor desmoide nasceu dentro da barriga ou nasceu na parede abdominal, frequentemente após uma operação, após o trauma. Então, em cerca de 80%, 90% das vezes, a pessoa é operada para tratar a polipose e alguma coisa entre 2 a 5 anos depois da operação,
aparece o tumor desmoide. Não é que ele aparece logo de cara, entendeu? Ele Uhum. aparece algum tempo depois. Vou dar mais uma definição importante para vocês agora. Tumor Opa. desmoide é maligno? Não, ele não é. Um Uhum. câncer de intestino, quando você fala câncer, nós estamos falando de tumor maligno. O que é um tumor maligno? O patologista pega o tumor, põe na lâmina, olha lá na lâmina, ele vê que as células são anárquicas, elas não obedecem nenhuma estrutura, e aquelas células têm um comportamento de invasão, ela invade o tecido, dá metástase para o pulmão, metástase para o fígado. Isso é um tumor maligno. Tumor Uhum. benigno, as células são bonitinhas, são organizadinhas, elas só crescem localmente. Então, o tumor desmoide, embora seja chamado de tumor, histologicamente, ou seja, quando o patologista vê na lâmina, ele é Uhum. benigno, ele não é maligno. Fala, mas Uhum. pô, nós estamos com tanta gente aí com tanto problema grave por causa do tumor desmoide, como é que um tumor Mas o tumor benigno benigno. causa problema? Eu vou te contar, É, minha querida. Ele é um tumor benigno metido à besta. O é, que ele é verdade. faz? Onde ele nasce, ele ocupa espaço. Sabe o que ele faz? Ele faz assim, Uhum. ó, dá um soco É, aqui, dá um soco aqui, tira os órgãos do lugar, fala, esse lugar aqui é meu. é meu. Então, o que o tumor E benigno, sai o se tumor espalhando. desmoide faz? Ele invade o intestino, ele invade o ureter, que é aquele canalzinho que traz a urina do rim, ele Sim. invade um vaso e dá sangramento. A hora que ele invade o intestino, ele pode dar uma fístula. Ele invade, às vezes, órgãos nobres. Ele invade a parede abdominal e forma grandes massas. Você sabe que eu tive uma paciente, uma menina jovem, ela devia estar hoje com uns 22, 23 anos de idade. Eu a Hum. operei, um ano depois, uma menina magrinha, jovem, ela chegou para mim, doutor, eu acho que eu estou grávida. Eu falei, como assim? Deita aqui. Falou, olha a minha barriga. Cheguei e fui ver, parecia que ela estava com uma melancia na barriga. Ela tinha um tumor Nossa desmoide Senhora. na parede abdominal. E ela não se deu conta disso, ela não percebeu isso. Ela não estava Caramba. sacando o que estava acontecendo. Entendeu? Meu Então, assim, Deus. você vê, o tumor desmoide ele nasce depois de um trauma, conceitos importantes. Ele é um tumor benigno, mas ele é metido à besta, ele ocupa o espaço, né? Todos adoraram o metido à besta. É metido à besta. Ele, infelizmente, ele pode dar consequências mais sérias e menos sérias para as pessoas, né? E ele, Uhum. infelizmente, ele não é um tumor. Você fala, pô, é um tumor? Então vai lá e opera e tira. Não é assim. Não é assim. Se eu tiver um tumor desmoide, por exemplo, que nem você teve no braço, eu posso ir lá operar, tirar esse tumor desmoide, beleza. Ele pode até voltar a crescer, mas é pouco frequente. Um tumor desmoide na parede abdominal, eu também opero, tiro aquela parte da parede abdominal com tumor, ressuturo a parede, fecho a parede abdominal. O tumor pode voltar a crescer, mas não é tão frequente. Um Uhum. tumor desmoide dentro da barriga, no mesentério, que a gente chama mesentério, aquela gordura onde nasce o intestino, onde tem os vasos do intestino, tudo. Lá ele é chato. É um lugar bem complicadinho, né? Se eu for lá, pode acontecer o seguinte: o tumor está passando em cima de um grande vaso e eu não consegui tirar o tumor, porque se eu tirar o tumor, eu vou ter que cortar aquele grande vaso, que é E aí não fundamental tem para a como. sua vida. Daí não tem como. Daí você fala, então, como é que você trata o tumor desmoide? Tem uma série de medidas que a gente toma que podem Uhum. ter efeitos melhores para alguns pacientes, piores para outros pacientes, e efeitos que são variáveis. O que é um efeito variável? Você tem um tumor desmoide hoje, eu te dou um determinado tratamento, em você, agora, o tumor desaparece. Puxa, que legal. Daqui a 5 anos nasce o tumor desmoide de Lá, novo. olha eu aqui. É. Eu dou o mesmo tratamento para você, olha, o mesmo, daí não responde. Fala, o que aconteceu? Nossa. Pois Entendeu? é. A gente não sabe. Tem tumor desmoide que em 10% dos pacientes, cerca de 10% deles, desaparecem espontaneamente, sem nenhum remédio. Por que Pois é. isso? Hoje a gente teve uma pessoa do grupo contando isso, que estava há anos sem nenhum tratamento e simplesmente agora fez uma ressonância de acompanhamento e o tumor de 8 centímetros reduziu para 2. Assim, porque quis. Legal, excelente, fantástico.
É. Então, as armas que a gente tem são remédios, esses remédios são hormônios, são anti-inflamatórios. Vou te passar mais um dado aí. Se a gente fizer uma pesquisa nesse grupo, você vai ver que a A gente imensa fez. maioria, faça uma pesquisa aí, a A gente imensa fez. maioria são mulheres. Sim, Imensa exatamente. maioria. Daí você fala, por Exatamente. quê? Mulher dá azar? Né? A mulher fala muito alto e tem tumor A desmoide? mulher, a Não, mulher só se né? lasca, rapaz. Só se lasca, né? É por causa dos hormônios, querida. Os Sim, hormônios das mulheres interagem e fazem parte do papel de alimentam, né? crescimento Podem alimento alimentar, né? do desmoide. Então, por exemplo, É. existem hormônios que você dá medicamentos que você bloqueia os hormônios da mulher, que podem fazer o tumor regredir, ficar mais quietinho, ou às vezes até regredir, Uhum, totalmente até. Existem casos assim. A gente dá medicamentos anti-inflamatórios, tá? uhum. Para regredir também. E, em último caso, em tumores muito graves, muito grandes, em lugares muito extremos, você dá quimioterapia até. A gente Uhum. só não usa quimioterapia para mais gente, porque a quimioterapia é um tratamento terrível, É né? mais pesado. É, realmente. Mais pesado, mas Muitos às vezes você efeitos tem que fazer colaterais. isso. Uhum. Tumor desmoide de barriga, a gente opera muito pouco. Você só Uhum. opera quando é urgência, quando não tem mais o que fazer, quando ele deu uma fístula, você tem que operar. Invadiu um vaso, está sangrando, tem que operar. Daí não tem jeito. Porque você sabe que, Uhum. ao operar, você está provocando mais trauma para a pessoa Isso. e esse trauma vai realimentar o tumor, percebe? Então, eu posso Vai estar dando aí irritar a vista. algumas más notícias para muita gente. Talvez muita gente hoje esteja entendendo, puxa, eu tenho um amigo ou eu mesmo tenho esse problema, né? Mas eu acho fundamental, sabe? Quando você trata uma pessoa, seja de uma gripe, seja de uma doença muito grave, de um câncer, é importante que a pessoa conheça a sua doença, para ela Uhum. Sim, entender verdade. e buscar as melhores alternativas de tratamento. E, principalmente, não acreditar em curas milagrosas que, às vezes, Sim, as muito pessoas importante. inventam por aí e a pessoa, coitada, numa angústia danada dela, da família, vai procura um malfeitor aí que causa um mal maior para você. Então, Isso. eu costumo ser um médico muito aberto, muito sincero, entendeu? Uhum. Eu prefiro que a pessoa entenda quando uma situação pode ser potencialmente grave para ela poder se tratar melhor. Perfeito, perfeito. E no caso da polipose, existe um tratamento que não seja invasivo assim nesse caso, como uma cirurgia? Existe algum controle que possa ser feito, sei lá, algum medicamento ou seria só realmente aguardar, rezar para não ter uma invaginação e controle, só isso mesmo. Não tem como, querida. É o que eu te falei, o indivíduo com polipose, ah, como ele é causado por genética, tem pacientes com Hum, polipose que têm 10 pólipos. Tem pacientes com uhum, polipose que têm mais de 1.000 pólipos. A gente olha a mucosa do intestino assim, a gente fala que a mucosa está acarpetada, cheia de bolinhas, 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 bolinhas. nossa, Então, percebe o espectro da doença como é variável. Então, verdade. você falar que eu posso tratar o indivíduo com 10, 20, 30 pólipos por colonoscopia, fazendo Hum, colonoscopia e tirando pólipo, poder eu posso. A grande questão, e o paciente tem que estar ciente disso, é que quanto mais ele viver e eu ficar fazendo isso, maior a chance dele ter um câncer. De repente, eu vou lá tirar o pólipo dele, vamos supor que o indivíduo tem 20 pólipos. Uma situação pouco frequente, isso não é comum, pouquíssimos uhum, pólipos, mas existe. Eu vou lá por colonoscopia e tiro os 20 pólipos. Tá? Estou certo. falando grego de falar colonoscopia? Não. Todo mundo sabe o que Não. é, né? Sabe? Então tá. Então vou lá, tiro os 20 pólipos do cara. Depois de um ano, Uhum. vou reexaminá-lo de novo. Eu já posso encontrar um câncer lá. Falei, em um ano? É, em um Nossa. ano. Entendeu? Então, Porque esse acompanhamento deve ser a cada 6 meses, alguma coisa assim. Tem um não. protocolo assim do que fazer. Você só faz acompanhamento endoscópico por colonoscopia
em indivíduos que, por qualquer motivo, se negam à cirurgia, você tem o direito de falar, eu não quero operar. Eu te explico tudo da doença e falo, eu não quero operar. Eu falo, puxa, você vai ter uma chance de 100% de ter um câncer. Você fala, eu não quero operar. Eu tenho que te respeitar. Então, nessa situação, que é raro, hein? É raro isso, você faria um controle endoscópico. Ou você imagina um paciente que tem, por exemplo, um problema cardíaco muito grave. Você não pode operar. Então, você vai fazer um controle endoscópico também. Essa não é uma situação comum. Existem medicamentos. Eu te falei daquela cirurgia da bolsa ileal, né? Você faz a bolsa ileal quando você tira todo o intestino grosso. Mas tem alguns indivíduos com polipose, que tem uma polipose que a gente chama mais branda, mais leve, em que o indivíduo não tem pólipos no reto. O reto é a parte final do intestino grosso. Daí o que a gente faz? A gente tira todo o cólon do indivíduo, deixa o reto, que é a parte final do intestino grosso, e faz uma sutura do intestino delgado no reto. Você fala, puxa, mas o reto também é intestino grosso, ele também pode ter pólipo? Pode. Mas se o indivíduo não tem quando você trata, pouca chance ele vai ter de desenvolver no futuro. E é muito fácil vigiar o reto. O reto, com o exame que você faz no consultório, você vê se o reto está com pólipo, entendeu? Então, tem essa cirurgia para polipose, que você vai fazer aí nos 10 a 20% das pessoas, que você não vai tirar o reto dela, mas você vai acabar vigiando o resto da vida. Daí, o que você faz para essa pessoa? Você dá um remédio que é um anti-inflamatório específico para tentar conter a formação dos pólipos. Então, a informação que eu estou te dando é que existem remédios que retardam a formação dos pólipos e retardam também o crescimento dos pólipos. Mas no indivíduo que tem mais de 80, 100 pólipos no intestino, não adianta, querida. Não adianta. Não tem remédio que contenha isso. O Cleno está falando aqui do Sulindac, né? Isso, o E Sulindac. ele também serve até para o desmoide também, né? Exatamente, é um deles. O Sulindac a gente usa para pólipo do intestino, usa para pólipo do duodeno, que eu te falei, e usa para tumor desmoide. Agora você fala, qual a taxa de sucesso de usar o Sulindac? Eita! 30, 40, 50%, e é um sucesso parcial. Falar que parcial quer dizer, vai segurar os pólipos, vai diminuir o número, mas não vai limpar. Pode até diminuir, né? Pode até diminuir esse crescimento, né? Pode. Mas não é algo que garanta. Exatamente. Entendi. Não é um tratamento convencional, você entendeu? É um tratamento complementar, um tratamento de exceção. Ou seja, você não pode também ficar botando as suas fichas todas nesse tratamento, né? Não é algo que você possa simplesmente fazer e pronto, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, assim, um dos casos que chama bastante atenção a gente lá no grupo é de uma pessoa, ela tem os pólipos, quer dizer, a gente acredita que tenha pólipos e acontecem as invaginações, né? Em casos de invaginação no intestino, o que é que se faz? Assim, a gente teria algo para se fazer? Não, é realmente retirar os pólipos e acabou-se. Assim, falando de maneira geral, né? Não específica, porque aí eu acho que a gente teria que fazer um exame e tal, né? Exatamente. Eu imagino que todos aqui sabem o que você está falando, que é uma invaginação, né? Eu vou falar para você, a primeira informação é que invaginação em polipose adenomatosa familiar, que é o nome da doença, por isso que a gente chama de PAF, P-A-F, polipose adenomatosa familiar, é um fenômeno muito raro. Muito raro. Por quê? A invaginação, o pólipo precisa ser grandão e ele precisa passar por dentro do intestino e daí invagina. Como se fosse um binóculo, né? Que você estica o binóculo ou você fecha o binóculo. Isso que é uma invaginação. A invaginação ela ocorre mais em pólipos do intestino delgado, do intestino fino. Esses pólipos da polipose familiar não são pólipos grandes, então eles não invaginam. Se tem alguém que teve invaginação no grupo, provavelmente eles são de um outro tipo de polipose, que é mais rara ainda do que a polipose adenomatosa familiar, a PAF, que se chamam poliposes
Pelos Cheggers. amartomatosas. Ah, As poliposes amartomatosas são três. Poit-Jaggers, essa que sim. você falou, polipose juvenil e uma outra Hum, polipose que se chama síndrome de Cowden. Isso é coisa muito rara para vocês. O mais comum é a polipose juvenil e a polipose o Poit-Jaggers. A hum. grande diferença é que elas também são doenças pré-malignas, mas não tão pré-maligna quanto a PAF, Quanto a pá. e elas têm pólipos no delgado. E os pólipos Hum. do delgado podem invaginar. Deu para Ah, entender aí? perfeito, perfeito. Entendi. A Muito bom. invaginação, querida, geralmente leva a um tratamento cirúrgico. Não Uhum. necessariamente vai levar, mas a única forma de você tratar definitivamente uma invaginação é um tratamento cirúrgico. Porque esses indivíduos, eles obstruem. Eles entram num quadro de obstrução intestinal, você tem que acabar operando de urgência. Entendi. É, é complicado mesmo. É. E eu vi também que tem a síndrome de Gardner, né? Então, as pessoas que têm PAF e têm dismoide, a pessoa que tem os dois, se enquadrariam nessa síndrome ou é uma coisa que não é necessariamente relacionada assim sempre, sabe? Excelente a sua pergunta. Pergunta de quem é inteligente, interessada e informada. Mas eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Quando eu estava na faculdade, há 30 anos atrás, se falava: o indivíduo tem polipose adenomatosa familiar, ou o indivíduo tem síndrome de Gardner, que era o Hum, indivíduo com polipose, com algumas manifestações extraintestinais da doença. É o que eu te falei: é um tumor do subcutâneo, uma bolinha, um tumor desmoide, um osteoma na mandíbula. osteoma. Isso você chamava o indivíduo de síndrome de Gardner. Gardner é o cara que Hum, descreveu isso aí. Ou o cara teria uma outra síndrome chamada síndrome de Turcotte, com T mudo no final, que era quando o certo. cara tinha polipose e tumor do sistema nervoso central. Ao Nossa. longo do tempo, o conhecimento genético que aconteceu principalmente na década de 90, que mostrou que essas doenças eram genéticas, qual era o gene que causava a doença, mostraram que era tudo a mesma doença. Então, quando a gente fala síndrome de Gardner, você está falando de um termo histórico que não existe mais. Ele é a mesma coisa que polipose adenomatosa familiar. Então, por que Hum. Gardner? Só porque tinha uma manifestação diferente. Turcot Ah, também não certo. se usa mais com o nome histórico, tá? E por que Hum, que acontece? Por que que um cara tem tumor no cérebro, outro tem um tumor no duodeno, outro cara tem um tumor em outro lugar, outro cara tem um sim. osteoma na mandíbula? Por causa daquele negócio do GNAPC que eu falei para você. Uma Ah, mutação está sim. aqui, outra mutação está aqui, outra mutação está aqui. Então, a expressão fenotípica, falei grego não? Sabe o que é Não. fenótipo? Fenótipo é Do. aquilo que aparece na gente. Eu Ah, sou sim, certo. moreno, sou alto, sou gordo, sou magro. Esse é o meu fenótipo. O meu Hum, genótipo é aquilo que eu tenho no gene, certo, tá? Então, a minha certo. característica de genótipo determina o meu fenótipo, entendeu? Então, Uhum. síndrome de Gardner e síndrome de Turcot eram fenótipos diferentes do mesmo genótipo. Então, resumo da E conversa, tá no é tudo a APC, mesma né? doença, não é diferente, tá? Isso é Entendi. história, isso é só história, Perfeito, só isso. perfeito. Era uma das dúvidas Desculpa, às aqui. vezes, falar coisas assim que podem parecer muito técnicas, mas Não, não, é ótimo. Tá todo acho que é mundo legal amando para todo aqui mundo isso. entender. Que bom. Não, é para isso mesmo que o senhor está aqui. Pode falar tudo mesmo. Rasgai. E fala para o Deixa, pessoal perguntar. Eu estou com. perguntem, gente, quais as dúvidas de vocês. Então, eu vou aproveitar que tem realmente uma dúvida. Eu coloquei lá no Instagram, aqui no Instagram, para o pessoal fazer perguntas nos stories, né? E uma Sei. das pessoas pediu para perguntar, ela falou o seguinte: minha mãe e tios têm pólipos, e o meu desmoide pode estar associado a isso, a essa característica na família. O tumor dela é na região abdominal. É uma pergunta muito difícil de responder. Por quê? Porque a minha família tem pólipos, o meu tio tem pólipos,
é uma informação Que muito pólipos? pequena. Que pólipos que são, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. O que é um pólipo? Pólipo é uma verruguinha que nasce na mucosa do intestino. Quando você fala eu tenho um pólipo, não quer dizer nada. Esse pólipo pode ser inflamatório, não tem importância nenhuma. Pode ser um pólipo displásico, não tem importância nenhuma. Ele pode ser um adenoma, daí é um pólipo adenomatoso. Esse tem importância. Pode ser um amartoma, é uma outra classificação de pólipo. Então, ter um pólipo é uma coisa, ter uma polipose é outra coisa. Pólipo, muita gente no mundo tem, mas polipose nem todo mundo. Então, depende para essa pessoa, a resposta é, depende. A sua família, tem alguém na sua família que tem polipose? Se alguém na família teve polipose, esse tumor desmoide seu certamente está relacionado à polipose. Agora, o indivíduo que tem um tumor desmoide, operou do apêndice, vamos supor, é muito comum. O desmoide na população em geral aparece muito após cirurgia de apêndice, é muito comum. Então, imagina que a pessoa tem um tumor desmoide assim e o tio dela teve um pólipo. E daí? Não tem relação nenhuma. Entendeu? Perfeito. O tumor desmoide só tem relação com polipose. Perfeito. Que está relacionado, como o senhor disse antes, né, ao gene APC, dependendo de em que parte se apresentar essa mutação. Isso. Vou te contar mais uma novidade aqui. Opa! Qual o gene APC? Não. Tem mais um gene que foi descrito há 3, 4 anos atrás, se chama MYH. MYH. Então, você pode ter polipose, que a gente chama PAF, porque é associado ao gene APC, e você pode ter uma outra polipose que se chama PAN, polipose associada ao MYH. Qual a diferença entre os dois? A PAF, ela tem a mutação, ela é dominante. O que é dominante? Muita gente deve ter estudado isso em curso de biologia. Dominante é aquela história do azão, 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 azinho, azinho, azinho. Tá? Para eu ser dominante, eu tenho que ter azão, azão. Tá? Quando eu tenho uma doença autossômica quer dizer, não ligada ao sexo, esquece, uma doença dominante, genética dominante, a chance de o meu filho ter a mesma doença genética é de 50%. Porque se eu tenho 2 azão, eu vou dar um azão para o meu filho. Tá? Numa doença recessiva, não dominante, eu já sou azão, azinho. Então, a chance de meu filho ganhar 2 azão na vida é muito mais difícil. É de 25%. Então, quando a PAN, que eu falei para você, do MYH, ela é recessiva. Então, às vezes, ela pula gerações. E apenas 1/4 dos descendentes vão herdar a doença. A PAF, a polipose, é dominante. Então, 50% dos descendentes podem ter a doença, não 100%, 50%, e não pula gerações. Entendeu? A menos que o indivíduo tenha um filho só. Então, se eu tiver 10 filhos, eu sou dominante, eu tenho 10 filhos, teoricamente, eu posso ter um filho só com polipose, mas provavelmente eu devo ter uns 5. A chance maior de eu ter metade. Tá? Deu para entender aí? Deu. Então, assim, tem 2 genes na história. Tem uma da mãe e outra do pai, né? Então, se só a mãe tem, e os genes são todos dominantes, vai rezar para que do pai seja recessivo. É isso aí, aliás, tem que rezar. Tem que torcer. A Andréia, ela está perguntando aqui, para quem tem PAF, um sinal seria fezes com sangue? Não, se você falar para mim, estou com fezes com sangue, mas sou de uma família de polipose, ou eu tenho polipose, isso é muito importante. Eu vou falar, você está com polipose. É daí que você está sangrando, tá? Agora, se você chega para mim, Carol, no meu consultório, eu nunca te vi, você não tem polipose, você fala, estou com sangue, eu não vou pensar numa polipose. Eu vou pensar, por exemplo, em hemorroida. Hemorroida é infinitamente mais frequente do que uma polipose. Tá? Verdade. Então, assim, num paciente com polipose, qual a importância dele ter sangramento? A importância é que o sangramento é mais frequente como sintoma no indivíduo que já desenvolveu câncer do que numa pessoa que tem polipose e ainda não tem câncer. Entendeu? É mais frequente. Não quer dizer que, eu tenho sangue, então eu tenho câncer. Não.
é mais frequente. A presença de sintomas, seja ele qual for, no indivíduo com polipose, denota com maior chance que ele já tenha câncer. Não é obrigatório, mas aumenta a chance dele já ter um câncer naquele momento. Entendeu? Caramba, entendi. Perfeito. Isso é um estudo que eu fiz a minha tese de livre docência, que é a tese que você faz quando você se torna um professor. Você faz primeiro o mestrado, depois o doutorado, e por fim, na USP, se você quiser, para você ganhar o título de professor, você faz uma tese de docência. A minha tese de docência foi sobre polipose. E eu estudei isso aí. Eu vi que os pacientes que contavam para mim que já tinham algum sintoma, sangramento, diarreia, perda de peso, a incidência de câncer nesse grupo era maior do que o grupo que ainda não tinha câncer. Que não tinha. Entendeu? Perfeito. E vou te dar mais uma informação importante. A gente vai falando e vai lembrando, né? Então, assim, o indivíduo nasceu lá pelos 14, 15 anos, ele começa a ter algum sintoma, ele vai ao médico e você faz o diagnóstico, tá? Se eu diagnosticar esse indivíduo, eu vou operá-lo provavelmente entre 18 a 25 anos de idade. Depois podemos falar o porquê disso. Mas suponha que esse indivíduo não foi ao médico, ele tinha sintoma, ou a família não deu bola, o pai dele tinha polipose, mas nem ligou. Isso é muito frequente, infelizmente. Tem pessoas com polipose que não levam seus filhos para fazerem consulta, tá? O cara chega no meu consultório com 35 anos de idade, tendo sangramento, tendo diarreia, cólica na barriga, o cara já está sintomático. Significa o quê? Se eu diagnosticar o indivíduo por volta da segunda década de vida, a chance de eu encontrar o câncer é muito pequena. Vou te dar um número, é 1% abaixo de 20 anos de idade. Acima dos 30 anos de idade, já vai para 15%, a chegar a 60%, 70%. Percebe? Quanto mais você retarda o diagnóstico, maior a chance de você já ter um câncer. Já desenvolveu o ideal, você fala, quando que o indivíduo deve operar a polipose? Idealmente, antes dos 20 anos, talvez até os 25 anos de idade, no máximo. Não depois disso. Perfeito. Caramba. Outra pessoa aqui está perguntando, eu não sei o nome dessa pessoa, a roupa é Eu e Minhas Três Neoplasias, está perguntando aqui, quer dizer, pedindo para falar um pouco do gene MUTIH, M-U-T-I-H. Isso. Eu não sei qual seria esse gene. Então, o gene MUTIH é esse gene que eu falei para você, MYH. Que é esse MYH é mesmo. Ele Entendi. se chama MUTIH. É um termo técnico dele, tá? MYH. É esse gene, ele é menos frequente do que o gene APC, as mutações do MYH. Ele tem uma forma recessiva da doença, que pode pular gerações. E, felizmente, a polipose que ele determina é uma polipose mais atenuada. Tem menos pólipos. Então, a chance de eu não tirar o intestino grosso inteiro de uma pessoa com gene MYH é maior. Eu geralmente não vou fazer a cirurgia não de bolso precisa ileal ser tão nesses agressiva, pacientes. né? Exatamente. É uma doença mais branda, uma polipose mais branda. Tá? Perfeito. E, doutor Fábio, quais são os profissionais que devem estar acompanhando um paciente que tenha tanto a PAF quanto o desmoide? Porque na parte do desmoide a gente seria acompanhado por um oncologista clínico, geralmente, né? Então, na parte da PAF, quais seriam os médicos especialistas que teriam que acompanhar também? Olha, querida, essa é uma informação super importante. Queria cumprimentar vocês, que vocês são super inteligentes, super espertos. São ligados, entendeu? Isso é muito importante. Todo mundo ligadíssimo. Veja uma coisa, modéstia à parte, eu sou o maior especialista da América do Sul em polipose. Por que isso? Porque eu trabalho no hospital público que me deu a chance de atender um grande número de pacientes com polipose. Para você ter uma ideia, no meu grupo lá no HC, a gente tem cerca de 200 pacientes com polipose. Falar, isso não é nenhuma população enorme, mas eu vi os 200 pacientes. Essa é a diferença. É um bocado. Tá? É um bocado. No meu consultório privado, eu vi
10, 15. Percebe a diferença? Porque Sim, no hospital público é um hospital de referência. Então, vem gente do sim. Brasil inteiro para lá. Tá? Eu sou um coloproctologista. Uhum. Agora, um cirurgião geral, que é o cara que tem uma outra especialidade, ele vai ver muito menos essas doenças que são específicas do que o especialista. Eu, para ser um coloproctologista, eu primeiro fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia do aparelho digestivo, por último eu fui me especializar em coloproctologia. O cirurgião geral também opera paciente com polipose, mas ele vai ver com muito menos frequência. E eu vou Sim, te dizer, mesmo entre os cirurgiões coloretais ou coloproctologistas, não é muita gente que tem uma experiência grande com a doença. é verdade. Eu me apaixonei por essa doença quando eu era estudante. Sabe paixão à primeira vista? Puxa, doença legal, no bom Glória a sentido. Deus por isso. É uma doença florida, cheia de manifestações. Eu me apaixonei pela doença. E eu quis estudar a doença. Mas eu tenho muitos colegas coloproctologistas que não sabem muita coisa da doença. Conhecem, sabem detalhes, mas não têm a mesma experiência. Então, assim, Sim, respondendo a tua primeira pergunta, quem deve tratar o paciente com polipose? Um coloproctologista. O cirurgião geral perfeito. pode tratar? Pode, mas ele não vai ter a mesma malícia, o mesmo É verdade. conhecimento, a mesma experiência. Tá? Porque você tem que saber um monte de coisas da doença para vigiar a pessoa. Vai É, aqui uma dica. Eu operei você de polipose, você fala, ah, doutor, legal, estou curada, beleza, vou para casa. Não, minha querida, eu vou te ver o resto da vida. A doença pode voltar aqui. tem manifestações que voltam, pode voltar a vida inteira, então eu vou te acompanhar o resto da vida. Agora vamos para o outro lado. Quem que vai acompanhar o tumor desmoide? O tumor desmoide da população em geral, quem vai tratar é o oncologista junto com o cirurgião geral. O tumor desmoide que acomete o paciente com polipose, provavelmente ele vai ser descoberto pelo coloproctologista, que vai tratar junto com o oncologista. Tá? Uhum. Por que junto com o oncologista? Porque muitas vezes o cirurgião geral, eu, por exemplo, como coloproctologista, eu faço o tratamento clínico do tumor desmoide. Mas na hora que chega no momento que, por exemplo, você tem que fazer quimioterapia, eu mando para o oncologista. Né? Tem Perfeito. tumores desmoides com manifestações como, por exemplo, a Tainá, que estava nos assistindo. A Tainá é uma moça extremamente corajosa, extremamente brilhante, extremamente É, batalhadora. A Tainá, todo mundo devia conhecer, devia ver os vídeos dela, porque a Tainá perfeito. ensina muita gente a ser valente, Exatamente. entendeu? Mas é um valente, não é o valente que o nosso presidente idiota quer que todo Não, mundo seja, não. Não não, estou falando não, isso, não. Não estou falando valente marica, não é isso. Estou falando um não. valente no bom sentido. É o batalhador, a pessoa que, mesmo na maior adversidade, luta, vai atrás da informação, luta pela sua saúde, quer instruir as pessoas. A Tainá é essa pessoa, entendeu? Exatamente. Então, a pessoa com tumor desmoide, ela geralmente vai acabar sendo vista também pelo oncologista, porque num determinado momento ela vai precisar de quimioterapia. E também vai poder ser vista por um cirurgião geral, porque o tumor desmoide ele vai acometer a parede abdominal e outros órgãos que não são da área do coloproctologista. Eu sei operar uma parede abdominal, sei, mas um cirurgião geral daí opera muito melhor do que eu. É mais a área dele, entendeu? Então, cada caso Perfeito. é um caso. Mas deu Cada para caso, um caso. entender que quem trata a polipose é o coloproctologista, quem trata o desmoide é o coloproctologista quando o desmoide veio da polipose. Perfeito. Perfeito. Inclusive, eu vou só puxar a ponte aí, porque o senhor falou de Tainá. A gente está conversando para criar um grupo especificamente para o PAF, que a gente tem esse grupo do Dismoide, e estamos aí se mexendo, gente. Daqui a pouco a Tainá vai criar esse grupo para PAF especificamente, Que em que a legal, gente vai começar a que legal. tratar exatamente dessa parte que eu acho que ainda somos muito desamparados em Muito, informações e tal, é. e é muito importante mesmo ter essa. Eu vou É, contar uma coisa para vocês. Eu tenho um monte de paciente com polipose. Então, eu chego para um paciente com polipose, eu falo, o senhor tem filhos? Tenho. Seus filhos já fizeram exame? Não.
Falei, olha, então 50% deles podem ter a doença. Quando eles chegarem aos 15 anos de idade, eles têm que fazer colonoscopia. Daí eu atendo o filho dele aos 25, com tumor já no intestino, eu falo, por que você não fez colonoscopia aos 15? Ah, porque eu tenho Uhum. medo, porque colonoscopia é muito ruim, é chato, patati patatá. Olha, Veja, eu dou informação para o cara que ele tem uma doença genética que pode dar um câncer para o cara, não uma gripe, pode dar um câncer. E o cara não vai fazer exatamente. exame. Você fala, por quê? Por quê? As pessoas têm medo, né? Têm É. receio, têm Se eu não pudores, vi, não tem um monte de aconteceu. coisa. É, é isso aí. É uma É pena. horrível. Então, É formar uma esses pena. grupos para informar é a melhor coisa. A gente não tem que ter medo de diagnosticar uma doença. Você tem que ter medo da doença. O Isso. diagnóstico da doença é fundamental. O E diagnóstico o quanto é o que antes, vai melhor, fazer né? você Como o senhor sofrer mesmo menos. disse. Quanto antes, melhor. Exatamente, perfeito. A Andrea está perguntando aqui com qual frequência se deve fazer a colonoscopia. Quando descobriu o desmoide, meu oncologista pediu e já vai fazer um ano que estava tudo bem. A pergunta que eu faço para a André, ela tem polipose? Andrea, É o que eu falei para você, o diagnóstico, enquanto eu falo, talvez ela fale aí. O uhum, diagnóstico ao contrário não vale. Eu não vou pegar um aham, paciente com desmoide e falar, você vai fazer uma colono. Não. Eu só vou fazer uma colono num cara com desmoide se ele contar para mim uma história familiar ou contar sintomas intestinais. Senão, eu não vou fazer ah, colono nele. Tá? ela Daí disse que não. ela não é. Então, não. Então, ela tem que fazer Tá colono tranquila. com duas idades. Se alguém na família dela tiver tido um câncer de intestino, aos 45 anos de idade. Se ninguém Uhum, da família teve câncer de intestino, aos 50 anos de idade. Mas isso é uma orientação para fazer colono de prevenção para câncer. O que é é, colono de prevenção? É uma colono num cara que não tem sintomas. Qual é uhum, a diferença? Ah, eu tenho cólica na barriga, eu tenho sangramento intestinal. Isso é sintoma. Se eu tiver 30 anos de idade, eu tenho que fazer uma colono se eu tiver sintoma. Percebe? Então, uma coisa é perfeito, fazer um exame para a prevenção. Outra coisa é fazer um exame para diagnóstico ou investigação de um sintoma. perfeito, perfeito. Que foi aqui, a Madna está falando, né? Trato de desmoide desde 2008 e meu oncologista nunca me pediu para fazer colonoscopia. Então, provavelmente porque cai nesse É, histórico, né? Aliás, na falta de histórico, que aí não precisa, não justifica não. esse exame também. Sempre lembra disso. O diagnóstico ao contrário não vale. Não vai. Não? Eu li até um trabalho recentemente, o cara publicou, porque ele fez o diagnóstico da polipose no indivíduo que tinha desmoide. Mas isso não é comum, percebe? Uhum, Porque tem uhum, muito mais desmoide, muito mais do que polipose com desmoide. sim. Entendeu? Nós estamos falando de um gigante, estamos falando de um nanico. O nanico é polipose com desmoide. O gigante é desmoide. Desmoide está cheio por aí. É, brota do chão. Tem um monte. É verdade. Perfeito. Deixa eu ver. Gente, vocês têm mais algumas dúvidas aí para perguntar ao doutor Fábio? Agora é a hora. Acho que não. Acho que o povo tá todo mundo também com essa aula toda aí, impossível. Que bom, querida. Às vezes a Muito gente bom. fala muito, eu fico com medo de estar falando para vocês uma coisa que talvez não seja importante para vocês, Não, com certeza é importante. mas às vezes depende, a pessoa pode perguntar coisas muito mais simples que interessam para a vida dela. Por exemplo, você Hum, pode perguntar para mim, é muito difícil viver com uma bolsinha do intestino para fora? Eu vou falar para você, não, não é muito difícil. Tem lá os seus hum, percalços do ponto de vista emocional, psicológico, de você ser uma pessoa jovem, estar com uma bolsinha, você quer namorar, tudo isso influencia, mas não mata aham, ninguém, entendeu? é Uma verdade. bolsinha É é o verdade. mal que às vezes vai te ajudar É a necessário. viver. A bolsinha às vezes não é definitiva, ela é apenas temporária, entendeu? Então tem um monte de questões assim relacionadas à polipose ou mesmo a desmoide que as pessoas podem ter curiosidade de saber, né? O que eu posso falar para você é o seguinte: eu sou uma pessoa muito envolvida com esse assunto, gosto demais disso, gosto de ajudar as pessoas, me sinto honrado, me sinto o maior prazer de poder estar aqui com vocês
colaborando. Se eu dei uma informaçãozinha para alguém que precisava, já estou Já contente. deu demais. Eu, Com então, certeza, assim, ajudou contem demais. comigo para outros eventos, para outros grupos, para grupo de polipose que você quer formar, enfim, para o que vocês precisarem de uma ajuda médica, me passa um e-mail, eu dou uma orientação. Contem comigo, viu? Ai, que bom ouvir isso. O senhor foi um anjo que caiu aqui no nosso grupo. Graças a Não, Tainá. graças a Tainá. É, A muito Tainá bom. tem envolvimento com ela, médico-paciente. Hoje eu sou um amigo dela. Nem lembro quando eu operei a Tainá, tanto tempo. Ela ainda com uma carinha de jovem, que nem você, assim, só eu que fiquei mais velho. Mas eu operei a Tainá já há muito tempo. E ela sempre me envolveu muito emocionalmente, porque a Tainá, como eu disse, ela sofreu muito, a doença judiou muito dela. Eu E sempre aí procurei estar sorrindo perto sempre, né? dela. Eu sempre procurei estar muito perto dela para tentar atenuar o sofrimento dela e fico muito contente de saber que eu pude ajudá-la ao longo da vida e posso ajudar um monte de gente por aí. Perfeito. Ah, tem mais uma aqui. A Luísa Neves falou: doutor, eu fiz colonoscopia, o médico não concluiu o exame. Retirou pólipos, pedi para refazer novamente. Acho que ele não fez novamente. As imagens vieram manchadas, não senti firmeza. Estou muito preocupada com o que aconteceu. O É, conselho é procurar outro serviço. perfeito. Vou te dizer que existe aí mais ou menos alguma coisa como 5 a 10% dos Hum, exames de colonoscopia não conseguem ser feitos a contento. O que é ser feito a contento? É percorrer o intestino. Por que chama colonoscopia? Escopia quer dizer visualização. Então, é visualização do cólon. A uhum. colonoscopia tem que ver o intestino grosso inteirinho. O reto, o lado esquerdo, o cólon transverso e o lado direito do intestino. Às vezes você chega no lado direito do intestino e ele está sujo de fezes. Então é uma colonoscopia que a gente chama parcial. Ele não conseguiu ver o intestino Hum, inteirinho. Então ele não pode importante. dar uma conclusão definitiva, entendeu? Às vezes é por um preparo inadequado, às vezes é porque o médico, por X motivos, não fez bem o exame. Então, se você teve que fazer uma colonoscopia por algum motivo, né, e não foi completo o seu exame, procure o seu médico novamente ou outro serviço e tente fazer em outro lugar. Ah, perfeito, perfeito. Ah, eu acho que. Ah, sim, ó. A Tainá falou que foi em 2014 que o senhor operou ela. 2014, Foi. eu imaginava até que tinha sido há mais tempo, sinceramente. Ah, e o É Cleiton está que perguntando se tem outro remédio além do Sulindac, nesse freio dos tumores, ou da polipose. sim, tem um anti-inflamatório que se chama Celecoxib. Ele tem uma dose de Sim. 200 miligramas. O Celecoxib eu geralmente uso em associação com o Sulindac. Os dois associados têm mais efeito do que isoladamente. O Ah, grande muito bom. problema é que tanto o Sulindac quanto o Celecoxib podem dar efeitos colaterais também. Aham. Eles podem dar gastrite, podem dar azia, queimação, podem dar úlcera. Eu tive uma Que é uma paciente que bomba, né? perfurou, ela teve uma úlcera que perfurou por causa do uso desses remédios. Então, hoje em dia, quando a gente dá por tempo muito prolongado esses remédios, eu já associo um protetor do estômago para que não Perfeito, cause muita gastrite, muita úlcera, entendeu? perfeito, perfeito. Ai, que bom. Mas, Deixa eu ver, acho. assim, Ah, tratamento de desmoide é uma coisa que tem que ser orientada por um médico. Não sim. é para você pegar um remédio em casa e ir lá Não. tomar. Não é. Achar Não que façam porque isso. funcionou com alguém, vai lá tomar É, também. Não é assim. não Não é é. receita de Principalmente bolo, com não. esses Não é assim. remédios que são tão agressivos, né? Exatamente. Não, não é. Você não está tratando uma gripezinha, não. Entendeu? É. Tem que ter Nem a gripezinha, noção. né? Nem a gripezinha é. Isso mesmo. Perfeito. Eu acho, deixa eu ver aqui a hora, quanto tempo mais nós temos. Ah, já tá perto do fim já. Eu acho que, gente,
Se vocês tiverem mais perguntas, mandem logo, porque está acabando aqui. Eu acho que já está bem. Eu ainda não recebi a contagenzinha regressiva, mas está chegando ao fim. Então, joguem logo aí a dúvida. Mas eu fiquei contente de ver que eu operei a Tainá há pouco tempo, né? 6 anos não é muita coisa. Não Na é minha muito, cabeça era não. mais tempo até. É que a Tainá passou por tantos problemas, foram tantos os É, sucessivos problemas, que isso dá ideia para a gente que passou muito mais tempo. é verdade. Mas Parece que quem o tempo. puder ver Ah, as colocações que a Tainá faz na internet, são muito legais, viu? sim. Aprende Seguir muito com ela tanto no YouTube quanto no Instagram. Tem Eu tenho muita certeza, informação. outras pessoas do grupo aí, tenho certeza que devem fazer coisas semelhantes também. Eu estou falando da Tainá porque eu a conheço, tá? Mas façam Uhum, isso, que é um negócio legal. perfeito. Ah, aqui. Voneio44 disse: Eu tenho desmoide, polipose familiar e às vezes tenho dor abdominal. É normal ficar difícil. É normal, fica difícil para trocar a bolsa porque dói muito. Eu não entendi a pergunta. É, Acho que parece é que, normal, se é normal a dor, é isso, né? parece que ele está me contando que ele tem a polipose, que ele já operou, senão ele não teria a bolsa, né? Ele Aham. deve estar falando de uma bolsa de colostomia ou de ileostomia, alguma coisa assim. Uhum. Tem dor. Não é para ter dor. Se ele está tendo dor, ele pode estar com a pele irritada, ele precisa ser visto por um médico, uma enfermeira estomaterapeuta, a enfermeira que cuida Uhum. dos pacientes que têm um estoma intestinal, tá? Então, eu te Ah, não aconselharia sabia que isso. tinha essa especialidade. Tem uma enfermeira Estomaterapeuta. estomaterapeuta. É claro que a orientação inicial é sempre a do médico, mas as estomaterapeutas, elas seguem, elas orientam, por exemplo, elas fazem a demarcação na barriga, onde você deve exteriorizar o estômago, que você vai fazer, Uhum. né? Elas orientam com pomadas para você tratar a pele que pode ficar irritada, ou pelas fezes, ou pelo colante da bolsa. Então, é uma Uhum. especialidade dentro da enfermagem. Estomaterapeuta. Perfeito. Ah, a Carol perguntando aqui: desmaide na parede abdominal incha a barriga? Incha bastante. A vantagem é que quando você tem um desmoide na parede abdominal, você pode até operar a pessoa e tirar o desmoide, sem muito risco de o desmoide voltar. Existe Hum, recidiva também, mas é muito menor do que quando ele está dentro da Dentro. barriga, tá? Então ele incha a Perfeito, barriga sim. perfeito. Bom, eu acho que por hoje a gente já pode terminar aqui essa live. Tá Muito bom, legal. muito obrigada. Foi assim, chuva de informação. Eu estou muito feliz do senhor ter participado aqui e ter dado tantas informações para a gente. Eu que Muito agradeço, obrigada viu, mesmo. Carol? Gostei muito de te conhecer. Queria deixar aqui um beijo para todo mundo que está participando aí dessa live. Um beijo especial para minha querida paciente aí. Está Sim, sempre pertinho dela, conversando com ela, ajudando. E tudo que vocês precisarem de mim, disponham, tá? perfeito, perfeito. Muito obrigada. Ah, o povo está pedindo para tirar uma foto aqui. Peraí. Opa! Contanto que mandem uma cópia para mim, tá ótimo. Ah, eu sempre me perco aqui para fechar aqui os comentários. Nunca consigo. Ah, pronto. Agora sim, gente, tira a foto aqui da gente. Vou contar até 3. Da onde você é com esse sotaque, Carol? Ah, eu sou de Recife, Ah, em sabia. Pernambuco. Sabia. Gente, É, sabia dessa. eu me Tenho entrego grandes logo. amigos aí em Recife, viu? Ai, Você aqui tem é terra boa. polipose também? Não. Não, Você tenho tem, não. né? Tá. É, o Então meu é você no não é da área braço. da coloproctologia, mas eu tenho grandes amigos aí em Recife. Ah, pronto, mais um agora. Muito obrigada. Até a Tchau, próxima. gente. Qualquer coisa a gente aperreia você, viu? Tá legal, tá ótimo. Grande abraço para Obrigada. vocês todos, viu? Tchau, tchau. Tudo Tchau, de bom. tchau. Tchau, Até tchau. mais.